Boas pessoal, André Oliveira, Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Bom, vamos falar hoje sobre custo de vida em Portugal. Vou falar sobre gás, água e luz. Antes de começar, lembrar que se você quiser qualquer informação, quiser participar do Instagram, por exemplo, do Facebook, ou informações sobre assessoria, aqui embaixo do vídeo tem todas as informações do canal, ok? Clica lá e inscreva-se também. Bora lá. Bom, antes de começar também, explicar para você que, se você não entendeu como é que funciona a divisão de Portugal, você vai ver que nós temos os distritos e cada distrito tem os seus concelhos. Então, por exemplo, o distrito seria para o Brasil mais ou menos como um estado e o concelho seria como uma cidade. Por que eu falo isso? Porque eu posso falar aqui valores para vocês da minha casa, que é do concelho de Oeiras, mas alguém que está vivendo, sei lá, num outro concelho ou até num outro distrito de Portugal pode falar: pô, André, eu pago menos ou eu pago um pouco mais, porque aqui, por exemplo, quem fornece a água em Oeiras é diferente de quem fornece a água em Lisboa, e o preço pode variar um pouco. Então, eu vou dar uma média minha aqui de casa. Nós somos 3 pessoas, uma família com 3 pessoas, e também esses valores eles variam do verão e do inverno, e eu também vou falar um pouco sobre isso. A média aqui em casa, vou falar agora só, por exemplo, da luz, tá? A luz, a média aqui em casa, a gente está gastando uma média aí de 20 a 30 euros por mês, mais ou menos. Agora, na época de inverno, aumenta um pouco. Então, nas últimas 3 semanas, a gente começou a usar um pouquinho o aquecedor do ambiente, não para nós, porque a nossa casa até que não faz muito frio, no inverno não é muito fria, mas o meu filho, como tem 2 anos, ele ainda não consegue puxar o cobertor, então ele tem frio à noite. Então nós colocamos à noite o aquecedor a óleo, aquilo é elétrico, então a luz, a conta da luz subiu um pouco, tá? Para ter uma ideia, nós pagávamos uma média de, sei lá, 65 euros por mês entre gás e luz, porque nós temos a mesma empresa que é a Galp, né? Estamos com a Galp, então a Galp fornece o gás e a luz, e mês passado passou para 84, 89, já não lembro agora. Mas subiu aí uns 15, 20 euros, o que eu acredito ser também boa parte pela luz, não pelo gás. É óbvio que no inverno, como o gás aquece a nossa água para o banho, então também acaba por ser um pouquinho do gás. Então, pensa assim, ó, mais ou menos do que você paga do verão de luz e gás, no inverno você pode contar aí com 20 a 30% a mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouco menos. Agora, se você juntar a água aqui eu acho que não é muito cara, não é barata, mas não é muito cara. Uma média de 20 a 25 euros por mês é o que a gente gasta aqui. Então a nossa conta no verão, ela dá mais ou menos 80, 75, 85 euros por mês, depende do mês. A mês, por exemplo, em agosto, como a gente vai muito de férias, então a conta baixa um pouco. A gente quase não fica em Lisboa, a conta baixa. Mas estando em casa é uma média de 80 a 90 euros, de 75 a 90 euros. No inverno ela sobe um pouco mais, ela vai para 105, 110 euros, tá? Eu acho que é um valor razoável. Nós estamos em 3 pessoas e eu acredito que eu já conversei com amigos meus que têm 2 filhos, por exemplo, e o que eles dizem é que o valor para um filho a mais, por exemplo, não aumenta muito, né? Agora, é óbvio que se você tem 2 filhos e é um casal, você deve gastar, sei lá, talvez 10 euros a mais ou 15 euros a mais por mês. Então, considere também esse valor que vai flutuando de acordo com o número de pessoas e com os meses do ano também, que isso influencia bastante. Aqui em Portugal, nós temos empresas que são concorrentes. Por exemplo, outro dia eu fiz um tour com Carioca, e eu já não lembrava. No Rio, ele me disse, pelo menos se confere essa informação, que no Rio, o Rio só tem uma empresa que é a Light, né? Então não há concorrência, na concorrência o preço não abaixa. Então aqui nós temos, se eu não me engano, só de luz, só de eletricidade, são 3 ou 4 empresas que você pode escolher de acordo com o que você achar que é mais interessante. É claro que
Eu já vi as 3 ou 4, mas achei que na média a diferença é muito pouca, tá? Nós juntamos o gás com a luz, isso não deu algum benefício. Acho que se o desconto é 2% ao mês ou pode chegar a 5% ao mês. E depois você tem algumas tarifas diferentes. Por exemplo, existe uma tarifa noturna que, se você utiliza, por exemplo, máquinas de lavar roupa, secar roupa depois das 10 da noite, pode ser interessante, aí fica um pouquinho mais barato. Mas lembre-se que é para você não encher o saco do seu vizinho. Não vai ligar a máquina de secar roupa a 1 da manhã, como às vezes acontece aqui, tá? É uma falta de educação, uma falta de civismo, só porque você quer poupar aí alguns centavos, alguns cêntimos de euros, você não vai deixar o cara sem dormir. Então, veja bem se você vai conseguir adequar o horário das 10 da noite. Eu acho que até 11 horas, pessoal, eu acho de bom senso, um pouquinho de barulho normal. Ninguém, por exemplo, aqui em casa, dificilmente eu durmo antes da meia-noite. Então, se o vizinho fizer um pouquinho de barulho até 11, 11 e meia, eu acho tranquilo. Agora, pô, o cara ligar a máquina de secar roupa a 1 da manhã é loucura, né? Então, mais ou menos o cenário é esse. Como eu disse, só para relembrar, depende muito onde você vai estar. Por exemplo, se você vai viver em Braga, se você vai viver no Porto, verifique direitinho quais são as empresas que fornecem luz, água e gás nessas cidades. Lembrando que você tem também, ainda muitas pessoas usam a famosa botija de gás ou botijão de gás ainda, tá? Aqui em casa nós não usamos mais. Até aqui, não tem aqui agora para mostrar para vocês, mas temos um aquecedor que é colocado dentro dele o botijão de gás. Eu não gosto muito de usar aquilo, eu acho um pouquinho perigoso, pode ser besteira minha, mas eu acho um pouquinho perigoso. Mas existe um que você pega o botijão de gás, põe lá dentro e liga, tá? Outra coisa a lembrar para vocês, aqui em Portugal não existe chuveiro elétrico, não existe chuveiro elétrico. E, aliás, os portugueses no geral, quando vão ao Brasil, ficam um pouquinho espantados como é que pode juntar água com eletricidade, né? Mas claro que funciona. Eu vivi no Brasil todos esses anos que eu até vim para cá, funciona perfeitamente, nunca levei um choque, né? Mas, aliás, teve uma vez que eu levei porque eu fui tentar mexer ali, mas não foi um choque muito grande. Mas com ele ligado não acontece nada. Mas lembrando que aqui a água que vem do seu chuveiro ele pode ser aquecido diretamente pelo aquecedor dentro do banheiro, que já não se usa mais. Inclusive, infelizmente, não sei se vocês souberam, houve uma campeã de surf portuguesa que, infelizmente, com 20 anos morreu com essa situação. O gás estava dentro do banheiro, né, e o gás hoje em dia não tem cheiro. Ela acabou por morrer com essa situação. Então, já não se usa muito mais. Aqui em casa temos esse aquecedor da água, e a água vai diretamente pelos canos, tá? Uma outra coisa que eu quero falar, que eu acho que é uma coisa que poderia melhorar a longo prazo aqui na Europa no geral. Por exemplo, em Espanha também é assim, né? Esse sistema que a água quente sai, por exemplo, da cozinha e vai para toda a casa, né? Então, para ter uma ideia, quando eu ligo a água no banheiro, e a minha casa não é muito grande, ela demora para chegar quente no meu banheiro mais ou menos 1,5 minuto ou 2 minutos. Então, vocês vão ver no Google uma torneira em média em 2 minutos ligada, quanto de água ela gasta. Eu acho que a longo prazo, uma coisa que poderia ser feita aqui em Portugal e em toda a Europa é melhorar esse sistema, ou seja, gastar menos água para que chegue água quente no seu banheiro ou na sua torneira. Porque senão, pô, a gente está gastando menos água. Por exemplo, 3 pessoas tomando banho, né? Se for em horários diferentes, você vai gastar muita água até chegar água quente no seu banheiro. Essa é uma crítica construtiva que eu deixo, que poderia melhorar a longo prazo. Apesar de, quando eu cheguei aqui em Portugal já há 14 anos, melhorou bastante. Por exemplo, esse aparelho que temos aqui em casa é super moderno, ele tem 2 anos, ele já é mais rápido do que eu tinha na outra casa, mas mesmo assim ainda acho que gasta bastante água. Certo, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, escreva aqui embaixo. Vamos voltar àquela forma de fazer pergunta, que é você escrever grande, pergunta com letra maiúscula, e depois deixa a sua pergunta. Se eu não puder responder ali mesmo, eu faço um vídeo de respostas. E se você quiser saber mais sobre assessoria WhatsApp, Skype, o Tour e outros serviços que eu faço, aqui embaixo no meu vídeo, embaixo do vídeo, quase todos os vídeos, estão lá todos os meus links de todas as minhas plataformas sociais. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Eu acho que é uma informação interessante para você acrescentar no seu esquema e no seu projeto de migração. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Muito obrigado.
e até o próximo vídeo. Valeu!